nós pelo horário de Brasília. A gente vira um pouco a página. Vamos conversar agora com a Thaís Lucchesi, que já está por aqui. Thaís, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bem-vinda. Obrigada. Bom, a Thaís está aqui para falar da previsão do tempo e tem muita gente se perguntando, principalmente aqui em São Paulo, ainda não esquentou tanto. Essa onda de calor tá chegando mesmo? Tá confirmada, Thaís? Tá chegando sim, Marcelo. Aqui na capital paulista ainda não fez tanto calor. Ontem foram registrados 30 graus, mas no interior do estado, sim, as temperaturas já estão bem acima da média e vai esquentar bastante até o início da próxima semana aqui, viu, gente? Vamos nos prepararmos, então. Exatamente. Bom dia para você que tá aqui com a gente também. Hoje, nos próximos dias, a gente vai falar muito de calor, de abafamento. Essa que já é considerada a nona onda de calor do ano aqui no país e que vai atingir todas as regiões. Ela começa, gente, hoje e deve durar, portanto, até segundo, início da próxima semana, e a gente pode bater recordes de calor para o mês de dezembro. Veja aqui no satélite quais são os sistemas que atuam hoje pelo país. Essa alta pressão, que significa uma grande massa de ar quente que está sob boa parte do país e que impede a formação de nuvens de chuva, acaba bloqueando um pouco essas chuvas de chegarem se elas vêm de uma maneira bem isolada, e aí faz com que não entre ar frio também nessas regiões. Bem no sul do país, você vê que ainda tem um cavado ali na Argentina, e ele sim pode trazer uma chuva um pouco mais forte para a região de Uruguaiana, quem está bem ao sul e oeste do Rio Grande do Sul. Até tem áreas verdes aqui no mapa que vocês veem aqui. Veja, Marcelo. Dá pra ver, né? Os pontos de áreas de tempo firme, né, Thaís? Exatamente, mas é uma chuva muito isolada, não é generalizada, muito insuficiente para conseguir segurar o calor e bem abaixo do que seria para essa época de dezembro, né? Aqui você vê mais escuro, onde o sol aparece menos, mais a faixa norte do país, e em boa parte o tempo fica firme, incluindo parte do sudeste, do sul e do nordeste do país. A gente fala muito, Marcelo, que pode ter um temporal isolado ou outro. Vou mostrar para vocês um exemplo do que ocorre nessa faixa verde. Em Goiânia, por exemplo, ontem teve uma chuva mais concentrada num ponto ou outro da cidade. Por isso, fica também todo mundo em alerta. Tá muito quente, né? Foram registrados aí 80 km/h de rajada de vento em Goiânia. Forte. Felizmente, ninguém se machucou com gravidade. Destaco aqui para vocês algumas cidades. Teresina, por exemplo, hoje tem 38 graus. E é isso, aquela chuva bem fraquinha, estão previstos 5 milímetros para lá. Votuporanga, no interior de São Paulo, bem a oeste, a gente tem então previsão noroeste do estado, 4 milímetros só, é muito calor, 37 graus. Em Cuiabá, 39 graus, já a gente fala um pouquinho mais de lá, e 5 milímetros para hoje. Palmas, 35 graus com 3 milímetros. Essas temperaturas, né, Thaís, com acumulados de chuva baixíssimos assim, não dá nem para ver a chuva muitas vezes, né? Exato. É aquela gotinha que caiu, começou a chover? Não, onde é que veio? E deixa o tempo até um pouco mais abafado, né? Porque chove um pouquinho, fica mais úmido, a gente está em dezembro, tem maior incidência solar, por isso a sensação de calor é maior. O abafamento, né? Exato. E uma situação que preocupa bastante, a gente destaca para vocês, como não tem tanta chuva, tem muito sol, alerta para o índice dos raios ultravioletas que estarão em níveis extremos, acima de 11, como a gente consegue observar, principalmente nessa faixa aqui mais escuro, em lilás. Com 10 minutos a gente já pode ter queimadura na pele, é extremamente perigoso, então fico alerta em todo o país acima de 11, até em vermelho aqui que a gente observa. Bom, é isso, fico alerta então para todo mundo, já a gente traz mais detalhes então como fica todo o país e o alerta para esse calor. Obrigado, Thaís, até já. Até já. Do tempo, vamos saber onde é que chove, onde é que não chove, a gente já sabe que calor tá ok, esse tá garantido para hoje, né? Tá, é demais. Gente, no norte, no extremo sul do país, é onde deve ter uma chuva um pouco mais significativa. Ela tá bem restrita, né, Marcelo? No Rio Grande do Sul é por causa de ventos a 5 quilômetros da atmosfera, na altura ali da Argentina, que vai mandar essas nuvens mais carregadas. E no norte é aquela concentração de calor e umidade. Veja aqui no mapa, te mostro então quais são as áreas em que pode ocorrer uma chuva forte com raios e ventanias. Aqui, em parte do Amazonas,
Palmas, Acre e essa parte aqui a oeste de Rondônia. E também no extremo sul do Rio Grande do Sul, pegando também a faixa mais a oeste. Destaco os volumes previstos para essas cidades. Você tem Itaqui, ali na fronteira com a Argentina, previsão de 25 milímetros. Mas olha o calor, Marcelo. Pois é. É aquela combinação de graus. calor, umidade e temporal, né, Thaís? Exato. Em Lábrea, mais ao sul do Amazonas, máxima de 32, mesmo volume de chuva. E na capital do Acre, em Rio Branco, previsão aí de 25 milímetros também. O que temos hoje, gente, são temperaturas em elevação. No restante aqui do norte do país, ainda pode chover de maneira isolada, sem temporais. Também parte de Mato Grosso do Sul, incluindo uma pontinha aqui de Minas, só que bem pouquinho. Veja, 35 graus de máxima para Porto Alegre, 31 para Florianópolis, calor também em Curitiba com 30 graus, São Paulo mais quente com 33, 35 no Rio de Janeiro e no Centro-Oeste, veja só, 39 graus em Cuiabá previstos e 36 em Campo Grande. Teresina nem se fala, com 38. Cuiabá, gente, ontem já bateu o recorde de calor para o mês de dezembro. 39,4 graus. Essa temperatura foi atingida em dezembro de 2020 e a gente já teve um recorde aqui de novo para dezembro. Domingo pode chegar a 41 graus. Em São Paulo, o recorde foi para dezembro, em 1998, no sábado aí está previsto os mesmos 35 graus. E também em Porto Alegre, o recorde para dezembro foi em 2019, 40,3, domingo previsão de 40 graus. Vamos ver Cuiabá, então, agora, imagens ao vivo da cidade? Ainda está bem escurinho, hoje tem previsão de 39 graus de novo, lembrando que a média para o mês para lá é de 33, 6 graus acima da média. Índice UV de 13 a 14, ou seja, se proteger, passar protetor, evitar o sol ao meio-dia. Imagens agora da capital paulista, que hoje tem previsão de ser mais quente, com máxima de 33 graus. Aí, não, Brasília que a gente está vendo lá. Brasília. Tem previsão aí hoje de cerca aí de 33 graus, 32 graus e UV bem alto também, chegando a quase 15 numa escala que vai até 18. Então é protetor solar também, beber muita água e evitar o sol no horário mais forte, Marcelo. Exatamente, Thaís. Pronta para atualizar aí as últimas informações sobre a previsão do tempo de hoje, né, Thaís? Pois é, Marcelo, eu reforço aqui o início da onda de calor, que vai até o começo da semana que vem, viu, gente? Inclusive com índices de raios UV em níveis extremos, acima de 11 em todo o país, chegando a 15, numa escala que vai até 18, viu? Isso em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás, Triângulo Mineiro, todo o estado de São Paulo, Paraná e o norte de Santa Catarina. Então, se protejam, tomem bastante água e evitem o sol no horário mais quente. Veja aqui como é que fica todo o país hoje. Te mostro que esses são os sistemas que estão atuando, uma alta pressão que dificulta a formação de nuvens de chuva, e aí ela que traz então essas temperaturas bastante elevadas. O tempo fica mais firme em Santa Catarina, no Paraná, boa parte de São Paulo, aqui quase todo o estado de Minas Gerais. Aqui a gente tem também parte do Espírito Santo, Goiás, Bahia, Nordeste. E aqui embaixo a gente pode ter uma chuva mais forte no sul e oeste do Rio Grande do Sul por conta desse cavado, dessas nuvens aí mais altas que trazem essas nuvens e essas tempestades para essa pontinha do país, e no norte também por conta do calor e da umidade. Destaco para vocês algumas capitais. Veja aqui no próximo mapa, a gente acompanha que em Teresina faz 38, imagina, Marcelo, muito quente. Exato, e como tá quente por lá, e de modo geral, né, Thaís? Campo Grande com 36, no Rio de Janeiro hoje 35 graus, também Porto Alegre a mesma máxima e São Paulo muito parecido com 33 graus. Nos próximos dias a gente vai ter uma chuva bem escassa aqui, mais naquela faixa que eu mostrei para vocês, no extremo sul do país, com 110 milímetros previstos até segunda-feira, 40 milímetros aqui mais ao sul de Minas, praticamente em todo o país, quase nada, né? Vocês veem aqui, e só 120 nessa faixa mais a oeste, no norte ali do país.
Veja como fica, gente, nos próximos dias, Campo Grande, Goiânia e São Paulo. A temperatura em Campo Grande pode chegar aos 38 graus no sábado e no domingo, só amanhã que tem uma chuva de 15 milímetros, isolada e que não deve aliviar, então, essa sensação térmica de bastante calor. Em Goiânia, termômetros chegando aos 37 no fim de semana e São Paulo aos 34, com quase nadinha de chuva. Aqui em São Paulo, muita gente estava perguntando, né? Poxa, e o calor não veio? Não tá esquentando? Aí, ó, quem tava perguntando agora vai sentir o calorão nos próximos dias, né, Thaís? Principalmente quem tá no noroeste do estado. Vamos ver imagens de São Paulo agora? Como é que tá começando o dia por aqui? Hoje ainda tem um pouco de nuvens, o tempo vai ficar mais aberto que ontem. A gente está até aproximando ali, olha só, o céu, ele vai abrir. E por conta desse tempo mais aberto, os índices UV podem chegar a 14 e 15 nessa escala. Isso é extremamente alto, extremamente perigoso. Com 10 minutos de exposição ao sol, já pode queimar a pele sem proteção. Exato. Vamos para Salvador, então, ver como é que está começando o dia por lá? A gente tem mais nuvens, veja. Bem carregado o céu lá, né, Thaís? Tem um corredor de umidade que vai trazer cerca de 10 milímetros para Salvador hoje. Pode chover a qualquer hora do dia, mas ainda assim faz calor. 28 graus é a capital menos quente hoje do país, com 28. Daí a gente segue para Recife para mostrar para vocês que também tem a mesma previsão de 10 milímetros. O céu um pouco mais aberto, uma pintura para a gente alegrar o dia, com previsão de 29 graus. E vai fazer mais calor ainda em Porto Alegre, que a gente mostra para vocês aqui na imagem. Já dá para ver o sol, 35 graus e só 5 milímetros de chuva. E antes de me despedir, Marcelo, vamos lá. Vamos mostrar uma imagem linda do nascer do sol no litoral aqui de São Paulo? Nossa, onde é, Thaís? Praia de Pitangueiras, no Guarujá, onde vai fazer 31 graus. E você que está acordando agora, dá uma paradinha para olhar a TV, porque olha que linda, o pessoal passando ali, aquele rapaz de bicicleta, uma pintura, né? Nossa, dá vontade de ser ele agora. Deve estar relaxado, tranquilo. Quem estiver lá vai aproveitar um dia ensolarado e sem chuva. Muito bem. Fechamos? Fechamos.